Amém. Irmãos, o texto de saída nosso vai ser 1 de João 2,15 e 16. E a razão desse encargo que o Senhor me deu no coração de iniciar a palavra com isso, porque nós estamos no mundo e lidamos com coisas que há no mundo. E pensando também nos nossos familiares, amigos, parentes, nós temos crianças, temos jovens, temos adolescentes que estão vivendo nesse mundo e nós já tivemos essa idade e a gente é cheio de planos, desejos, vontades. Então, eu acho que é muito importante a gente conseguir transmitir para um jovem a importância de não amar o mundo, mas de amar o Amém. Senhor e buscar o Senhor. Então, dentro Amém. disso, vamos ler aqui, dentro dessa linha, vamos ler aqui o que diz em 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 16. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, aqui tem uma gravidade muito grande dessa troca. Se você ama, você jamais vai ter o Pai. Então, o que é importante para nós que cremos? Não é o mundo. O importante é nós vivermos para o Senhor, né? Então, essa é a razão da nossa existência. Foi por essa razão que o Senhor enviou seu Filho para que ele morresse por cada um de nós, para que nós pertencemos à família dele, né? Pertençamos à família dele. Então, Amém. seguindo, diz assim: porque tudo que há no mundo é o desejo da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, e isso não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, dentro dessa linha, o que a gente pode extrair, né? O que nos atrai do mundo? A gente pode ver isso muito em Mateus 13, né? Lucas 8 e Marcos 4. Então, vamos lá para Mateus primeiro, para a gente ver aqui aonde cada um de nós é pego pelas coisas do mundo, né? Mateus 13. Então, eu vou direto no resultado, tá, irmãos? É o que gera, o que provoca, tá? Que é no versículo 22, 13 e 22 de Mateus. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra. E essa palavra fica infrutífera no nosso coração. Então, a gente sabe que no nosso dia a dia, a gente é carregado de afazeres, coisas que fazem parte do cotidiano de cada um de nós, né? Seja nós, homens maduros, no trabalho, as crianças na escola, no início escolar, mais para frente um pouco, já é um adolescente, está no ginásio, no colégio, depois vai para a universidade, e o mundo é muito atrativo, e eles vão estar em contato com pessoas que estão nesse mundo e buscam todas essas coisas, né? Mas os nossos filhos, os nossos parentes, os irmãos, né? Filhos de outros irmãos nossos, até nós mesmos, nós não vivemos essa questão. A nossa vida, ainda que a gente vai lidar com cada tarefa dessa aqui, dessas coisas, o nosso coração não pode estar nisso, né? Então, Amém. a gente vai ter a mesma palavra em Marcos 4. Bom, primeiro vamos para Lucas, que está mais perto, Lucas 8, né? Não, Marcos 4, primeiro, irmãos. Desculpa. Marcos 4 já é no versículo 18, né? Os outros, os semeados entre espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo com essa palavra, vão sufocar ela e ela vai ficar infrutífera.
Então, aqui a gente tem um atrativo a mais aqui, né? De mais ambições, né? A gente vai frisar porque o jovem, o adulto, até a pessoa bem madura, ela é movida por essas coisas. Isso é natural do homem. Isso que eu quero colocar para os irmãos. Não é uma coisa que é anormal. O homem que é desse mundo, que é carne, que vive aqui, ele busca essas coisas, e essas coisas são naturais dele. E nós, né, pela misericórdia do Senhor, que viemos a conhecer o Senhor, nós temos uma palavra que é contrária a isso. Então, o que tem que permear o nosso coração é essa palavra. E um recado muito importante que eu deixo para cada um de nós que nos ouve, que vão ouvir essa mensagem, que a gente não tem que ficar preocupado em tentar fazer alguma coisa para evitar essas questões aqui. A gente tem que ter um princípio ao contrário. Ele tem que ter o princípio de guardar a palavra, porque é essa palavra que vai nos guardar de todas essas coisas. Então, a tentativa de fazer alguma coisa contra as questões que nos envolvem no mundo, você vai perder essa briga aí. Você vai cair na cilada e você vai receber tudo que vem do mundo e vai sufocar a palavra. Então, se você tiver o caminho inverso de guardar a palavra, que é a palavra do Senhor, que ela é poderosa para nos guardar dessas coisas todas, aí sim a gente vai estar, não vai estar suscetível a essas coisas todas. A nossa mente vai estar focada naquilo que é o mais importante, que é a palavra do Senhor, que é a Aleluia. nossa vida com Ele, e aí a gente, com sabedoria que vem da parte dele, vai saber lidar com cada item desse, né? Sim. Então, em Lucas, vamos ver como é que Lucas fala. Lucas 8. Lucas 8, 14. Diz assim: aqui caiu entre espinhos são as que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocadas com os cuidados de riquezas e deleites da vida, e os frutos não chegaram a amadurecer. Então, até é assim, o que um jovem quer, por exemplo? Ele quer se deleitar muitas vezes com os prazeres que a vida oferece, né? E eu não estou falando de coisas assim abomináveis na questão de impurezas, né? Estou falando na condição normal do dia a dia. Às vezes um jovem acha que não tem problema nenhum, está num determinado lugar, uma determinada festa, ambientes que não são propícios para nós, que a gente estaria muito vulnerável, né? Eu não quero com isso criar uma lei para ninguém, porque a lei a gente não vai cumprir. O que eu quero frisar é que a importância de cada um é sempre preservar a palavra. Então, ter o cuidado de instruir, de orientar o jovem, o irmão mais maduro, seja qualquer um dos irmãos que estão na fé, é muito importante sempre dar direção para que essas coisas não tomem conta do nosso coração. Bem, E dentro dessa linha, que o problema todo é o coração, e muitas vezes a gente se engana, né? Com isso tudo, achando que não tem problema nenhum. Mas a Bíblia nos fala em Jeremias 17, vamos lá ver o que nos diz a respeito do coração, que é o versículo 9 e o 10. Como o problema é todo no coração e essas coisas todas estão no coração, entram para o coração, então, em Jeremias 9, capítulo 17, verso 9 e 10, diz assim, que o enganoso é o coração, e mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Aí o Senhor diz, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, o Senhor, mais do que ninguém, conhece o coração da gente. E Ele é o único que pode nos livrar de qualquer circunstância. Mas Ele só vai fazer isso se realmente a gente estiver na presença dEle e a gente ter tido criado em nosso coração um bom depósito para poder
em determinados momentos, lembrar-se das palavras do Senhor que vão nos guardar. Né? Amém. Então, dentro dessa linha, eu gostaria de ler para os irmãos, né, um contraponto do que é 1 de João 2, 15 e 16. Uma coisa que eu vi aqui em João 14, irmão. João 14, ele contrapõe isso que está sendo dito em 1 de João capítulo 2. Então, vamos lá, João 14. O que o Senhor me mostrou aqui em João 14, né? Por um lado, a gente tem lá para não amar o mundo, né? E por outro lado, aquilo que nos guarda disso é a própria palavra, e está escrito aqui em João 14, verso 21, primeiro. Todos estão lá? Sim. Aquele Sim, que irmão. tem aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, é um contraponto para você não amar o mundo, mas se você tem aqui os mandamentos do Senhor e os guarda, aí aí é evidente que você ama o Senhor, que você escolheu o Senhor. E aquele que Amém. me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Teremos a manifestação do Senhor, né? Diante das nossas vidas, em relação a tudo que nos envolve. O outro verso aqui de João 14, dentro dessa mesma linha de contrapor o 1 de João, temos aqui, eu vou direto para o 23, né? Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. O Senhor habitando em nosso coração, irmão, como que a gente vai amar o mundo? Porque se ele habita no nosso coração, as coisas que estão no nosso coração são as coisas do Pai. Sim. É isso Aleluia. que vai ocupar o nosso coração, isso que vai guardar o nosso coração, né? Amém. E também aqui no verso 24, diz assim: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Aí já corre o perigo de não guardar a palavra, né? E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas é do Pai que me enviou. Então fica aqui uma advertência, né? A importância de guardar a palavra, de amar, para que o Pai e o Filho estejam em nós, realizando a obra deles, e desta forma estaremos guardados do mundo, né? Então, o que Sim. eu percebo, assim, muitas vezes, quando eu ouvi essa palavra de 1 de João, eu tentava fazer alguma coisa. Eu tentava não participar do mundo, eu tentava com que as coisas do mundo não estivessem no meu coração, e só houve frustração na minha vida. Porque se você não tem palavra, se você não tem luz naquilo que você está lendo, ou que você está ouvindo, você vai tentar fazer alguma coisa e é frustrante porque Irmão você Paganelli, não vai ter sucesso. só acrescentando, essa observação do irmão é muito importante. Ou você falou que não tinha a palavra, né? Nós tínhamos, na verdade, palavra de outro, e não a palavra de Deus. Você viu como que é bom isso aí? É Isso, verdade. então. Muito boa observação aí, irmão. Verdade. Então, é assim, como o coração nosso é que recebe todas as coisas, tanto as do céu como as daqui da terra, porque de um lado temos o Senhor e temos a sua palavra e confiamos nele. Do outro lado, estamos aqui ainda pela fé nesse mundo aqui, voltados para o Senhor, mas com tantas coisas para resolver, né? Então, isso é uma coisa que não pode nos reger. Então, eu gostaria de ler aqui Lucas 6,45, em relação do que é bom, o que é bom conter o nosso coração, né? Então, Lucas capítulo 6, no verso 45, fala assim: o homem bom, ou desculpa, irmão, vocês acharam? É, Tá. 6, 6, 6, 45. 45. Mateus? Lucas 6, Ah, Lucas 6. Lucas. É, foi em isso. Lucas 6. Mateus. Então, o foco, irmão, tudo é o coração, tá? A gente não pode perder esse norte aqui, tá? Que o Senhor está nos dando. Amém.
Então, aqui em Lucas, capítulo 6, verso 45, fala assim: o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, assim, o coração é para conter somente a palavra do Senhor. Toda Amém. palavra que sai da nossa boca é para edificação. Não tem outra razão de ter uma palavra que não seja para isso. Então, a nossa boca é para poder estar com os irmãos, aprendendo Amém. com os irmãos, falar sobre as Escrituras, sobre o plano de Deus, sobre a vontade de Deus, é para nós louvarmos o Senhor com aquilo que Ele Amém. nos deu. Então, então, o homem bom, que é esse homem que está na fé, que vive para Deus, ele vai tirar do bom tesouro. Qual que é o tesouro? O tesouro é o Cristo, é a palavra de Deus. É desse tesouro que a gente tira coisas boas e fala coisas boas, né? Então, é muito importante. E por que que é assim? Do bom tesouro, o bom homem, né? Do bom tesouro do coração tira o bem. Porque, assim, nós temos aqui, dentro dessa linha, em Colossenses capítulo 2, temos ali uma palavra com relação a isso, linkada sempre ao coração e ao tesouro, tá, irmão? Capítulo 2 de Colossenses, verso 3. É o tesouro que eu chamei a atenção lá em Lucas 6,45, que é Cristo, né? E qual que é esse tesouro? Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Irmão, Então, precisamos o quê? Conhecer esse Cristo, em quem está todos os tesouros que tanto nós precisamos para viver a nossa vida plena para Deus. Somente Amém. com esse tesouro, com esse Cristo, é que nós podemos agradar o nosso Senhor, que ele pode ser louvado, glorificado, né? Amém. Então, é muito importante isso, irmão. E por que que é assim? Porque em Mateus 6, no capítulo 6, no verso 21, eu digo que é assim porque lá fala que onde está o teu tesouro, aí estará também o seu coração. Amém. Então, precisamos ter a sensibilidade de apreciar e guardar o tesouro, o bom tesouro no nosso coração. Diante disso, de uma palavra dessa, com relação ao tesouro, surgiu no meu coração hoje uma oração, que é uma oração própria, que está em Salmos, no capítulo 51, verso 10. Né? Isso aqui gerou para mim uma oração, esse Salmo 51, 10. Vamos lá, irmãos? O Salmo 51, 10. Diz assim: cria em mim, todos acharam, irmãos? Sim. amém. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, né? Qual é a importância de a gente, irmãos, termos um coração puro e um coração inabalável? É o que nos diz em outro texto, que é Tiago, capítulo 1. Irmãos, se vocês quiserem comentar alguma coisa, enriquecer com algum outro versículo, os irmãos ficam bem à vontade, tá? Amém. Bom. Deixa eu achar o Tiago aqui, irmão. Pronto, cheguei lá, irmão, desculpa. Tiago, capítulo 1, verso 8.
Tiago, verso 1, 8, é a importância, irmãos, de ter um coração puro e estável. Para quê? Para que a gente não ocorra isso conosco, ó. Para que não sejamos um homem de ânimo dobre, inconstante em todos os nossos caminhos. Não podemos ser assim. Por isso que é muito apropriado esse Salmo 10, para o Senhor criar em mim um coração puro. Ó Deus, renova dentro de mim um espírito estável, para a gente ter a normalidade de uma vida cristã e não ser um homem de ânimo dobre, né? Inconstante em tudo que se faz. E aí, o que devemos ter no coração, irmãos, com isso? Tem uma palavra em Provérbios, capítulo 4, que vai dizer assim, irmãos. Provérbios capítulo 4, cheguei. No Provérbios capítulo 4, é o verso 4 e o 5, dentro dessa linha, né? Retenha, o verso 4, retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquira a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueça das palavras da minha boca, nem delas te aparte. Glória a Irmão, Deus. então, assim, a importância, tá? Sempre no coração a gente guardar a palavra do Senhor, que ela é muito rica, ela sempre vai nos direcionar, né? É uma riqueza isso aqui, né? Amém. Retenha no coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueça das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Irmãos, a palavra é a razão de tudo no nosso coração. Ela vai fazer a diferença nas nossas vidas. É com a palavra que a gente vai atingir a maturidade. É com a palavra que a gente vai ser santificado. É com a palavra que o nosso proceder, as nossas obras, são obras que serão frutos do Espírito Santo. Amém. Assim, é uma alegria do meu coração poder, nesse momento, lidar com textos, irmãos, porque o Senhor providenciou esse momento tão oportuno para eu estar lendo com vocês essa preciosidade, né? De uma Aleluia. pessoa que nunca esteve diante de irmãos para trazer uma palavra, mas eu sou grato a Deus porque vou dar um testemunho, porque durante esses dias que eu fiquei sabendo que ocorreria uma palavra através de mim, né, que o Senhor iria me usar para trazer uma palavra, para ter comunhão com os irmãos, que é uma coisa bem nova, eu preparei, irmãos, outras coisas para falar. Então eu escrevi, se eu pegar aqui, mandar um print para você do meu celular, você vai ver um monte de texto, outros assuntos que não tem nada a ver com esse. O irmão Weber me contou isso aqui para nós hoje, antes de iniciarmos, eu até pensei, poxa vida, foi a minha experiência, né? E hoje, irmãos, eu não saí para trabalhar. Hoje eu fiquei em casa, porque, assim, eu decidi no coração, Senhor, eu preciso da sua direção, eu preciso que o Senhor fale, o nosso compromisso é com o Senhor, os Aleluia. irmãos estão aguardando uma palavra da tua parte para que nós possamos aprender de ti. Amém, Senhor. Então, eu preciso ter esse tempo somente para o Senhor poder trazer a palavra que vai ser dita hoje para os meus amados irmãos. Então, Senhor, conduza Amém. isso. Essa foi a Aleluia. minha oração. Então, isso alegrou meu coração, porque o Senhor trouxe isso. Eu vi que não foi nada que eu providenciei. E à medida que Ele Amém. foi trazendo os versículos, aí eu fui anotando, né, para que eu possa ser lembrado nesse momento daquilo que o Senhor trouxe para mim. Então, eu muito alegre com isso, irmão. Então, irmãos, assim,
Tendo em vista essa questão da importância da palavra, eu queria ler alguns versículos para os irmãos que fala sobre a palavra, né? Que dá características da palavra. Então, eu gostaria de iniciar em Salmo 119. Seria o verso, irmão, 105. O verso 105 do Salmo 119, ele fala assim, irmãos: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Irmão, olha que maravilha de palavra. Verdade. Ela é lâmpada, ela ilumina seus pés, né? E ela é luz para o seu caminho. Você vai andar na presença de Deus porque a palavra dele é isso. Sim. Ela é luz para os caminhos, né? Uma maravilha. Um outro versículo é no mesmo Salmos, irmão, 33. 33 é o verso 4. Diz assim, o verso 4 do capítulo 33, do 33. Porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Então, Amém. você vê as características que vão, né, em cada uma passagem que a gente vai ler, as características que formam essa palavra, né? A palavra é reta e todo o seu proceder é fiel. Então, a palavra, ela é fiel ao quê? A fiel àquilo que Deus estabeleceu, né? Então, Amém. temos aqui também Provérbios, irmãos, 30. É o verso 5. Mais uma característica da palavra. O verso 5 fala assim: toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Mais uma Amém. característica. Uma É. outra leitura da palavra, Leia, irmão. Faganelli, Hum, leia o 6 também, que é importante dentro aí então do contexto vamos repetir os 5. Toda a do 5 e palavra do de 6. Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Muito bom, É, irmão. Muito bom. Nada acrescentes à sua palavra, para que não te repreenda e não e sejas achado mentiroso, né? Para que não te repreendas e seja achado mentiroso. Muito bom, irmão. E agora nós vamos lá para Lucas, irmão. Lucas 11. Lucas 11 é o verso 28. Diz assim, vou direto, né, no 28, tá? Ele, porém, respondeu, né, o que está dizendo acima sobre a exclamação da mulher, né? Aconteceu. Eu vou ler direto, porque o que mais eu quero frisar aqui é a questão da palavra, tá? Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam.
Então, são palavras, características que vão fazer, que vão nos guardar, né? Vão nos fazer caminhar no nosso dia a dia com segurança diante do Senhor, num mundo tão conturbado como vivemos, né? Sim. E depois, irmão, mais uma característica que a gente vai ver da palavra, vai ser no segundo Samuel, capítulo 22. O verso é o 31. Então, aqui nós temos aqui no verso 31 o seguinte: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Amém. Aleluia. E temos também, irmão, em Isaías 55. Hum, hum. Isaías 55. Vamos lá. O verso é o 11. Então, se nós mantivermos a palavra do Senhor no nosso coração permanentemente, essa palavra ela vai produzir alguma coisa. E assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual a designei. Então, você vê que a palavra do Senhor, ela promove alguma coisa, né? Ela nos guarda, mas ela realiza aquilo que está estabelecido para o Senhor. Então, nesse foco, nesse alvo que a gente tem que permanecer na palavra, para a palavra poder limpar o nosso coração, para a palavra poder preencher nosso coração, é, nos conduzir para o Senhor, nos dar sabedoria para que possamos lidar com as coisas dessa vida, para que possamos criar nossos filhos, para que possamos receber novos irmãos, para que possamos aperfeiçoar os irmãos que estão na fé. Então, a palavra do Senhor, se ela for direcionada de acordo com a sua pureza, ela vai promover no coração de cada um dos irmãos aquilo que Deus quer atingir. Então, a Amém. importância da palavra do Senhor é uma questão de vida para nós. Se temos a palavra, vivemos. Se não temos a palavra, morreremos certamente, É né? Verdade. verdade. Então, irmãos, feito isso, eu queria, com base na questão da palavra, entrar no texto de João 6. João 6 é o verso 35, né? Então, o que a gente precisa? Não é se alimentar da palavra? Hum, Não é a palavra que dá crescimento para nós? Sim. Não é a palavra que traz maturidade? Então, a gente precisa comer essa palavra. E aqui no Amém. verso 35, diz assim: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Dentro Amém. dessa linha aqui, irmão, a gente vai seguir num texto mais longo um pouco, que a gente vai entrar em Lucas 12, e a gente vai ler alguns versículos na sequência com relação a, a isso que o Senhor está dizendo, que Ele é o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Então, vamos lá para Lucas, irmãos, que é Lucas 12, tá? E é a partir do verso 22.
Por quê? Porque qual que é a gente não pode perder a linha. Qual que é a linha? É para não amar o mundo. E a questão de Lucas aqui, ele vai nos dar um direcionamento com relação a essas questões de a gente ficar muito ansioso com as coisas que fazem parte, que são próprias desse homem, né? Sim. Então, o Senhor vem aqui trazer para nós uma palavra para nos ajudar, para a gente não ficar ansioso com essas coisas, para que essas coisas não ocupem o nosso coração. O que é para ocupar o nosso coração é a palavra dele. E se a palavra dele de fato ocupar o nosso coração, certamente nós estaremos livres disso aqui. Nós não Sim. vamos nos preocupar. Vai ser muito natural essas coisas acontecerem, né? Sim. Então, em Lucas capítulo 12, o verso 22 a seguir, diz assim: Dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto. Já tem uma advertência aqui para eles, ó, que é para nós, né? Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento e o corpo é mais do que as vestes. Aleluia. Aí, nós vamos direto para o 25, tá? Ele pergunta assim: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? É? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Irmãos, não é para a gente andar assim. E não é para a gente cumprir regra. É para a gente crer na palavra. O Senhor falou para nós não ficarmos ansiosos. Ele cuida de nós. Então, se realmente a gente crê no Senhor, isso vai ser real nas nossas vidas. Nós vamos estar livres. E nós não temos a questão toda do homem, o problema do homem, que muitas vezes ele confunde desejo com aquilo que ele tem necessidade. E é aí que está o grande conflito. Aí ele não confia no Senhor, porque ele acha que aquele desejo dele é a necessidade dele. E isso não vai acontecer. O Senhor vai cuidar do que é necessário, né? Então, nisto, você pode descansar o seu coração, né? E aí nós vamos para o verso 29, que fala assim: Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis às inquietações. Por quê? Os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai, então, meus irmãos, antes de tudo, o seu reino e essas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Então, não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Irmão, Glória a é Deus. isso que importa para nós, é o reino dos céus, é o reino dos céus, irmãos. Não é o Amém. reino desse mundo aqui. E assim, o Senhor me trouxe uma luz, porque eu usei já algumas vezes na minha vida, por questão de falta de luz, falta de conhecimento da palavra, eu mencionei algumas vezes aqui em casa que precisava ter equilíbrio em algumas coisas, né? E o Senhor me mostrou que o homem, não é boa essa palavra. O que é bom para um homem de Deus? É sabedoria, não é equilíbrio. Se você tem sabedoria, você vai saber lidar com as questões que te envolvem, todas elas. Sim. Agora, se você não tem sabedoria, peça a Deus, que Ele certamente vai te dar. Aleluia. Né? Então, é Amém. nisso que temos que seguir e crer nessas coisas todas. Nós vamos agora, irmãos, para Filipenses capítulo 4, que também vai nos falar dessa questão de ansiedade, né?
Apesar de tudo, irmão, estou um pouco nervoso, viu? Ah, fica tranquilo, irmão. Quero É ver se bom você está tranquilo, então. bom que aqui é liberdade, irmão, eu posso falar isso para vocês, que vocês são meus irmãos, né? Tá Então, tranquilo, irmãos, em irmão. Filipenses capítulo 4, a gente tem assim no 6 e no 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Irmão, está ansioso? Usa a palavra. Está escrito aqui para nós. Ora com isso aqui. Faz uma oração ao Senhor. Pede socorro para Ele. Né? Aleluia. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Né? Então, irmãos, com isso, a minha preocupação maior, esse é o meu pensamento, tá, irmão? São palavras minhas agora. É que nós percamos o foco por conta das coisas que nos envolvem. A minha preocupação foi porque, assim, pela experiência que eu tenho e de o que aconteceu comigo aqui na minha casa, a necessidade, né, de ter luz nessa questão da palavra de não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque, assim, eu tenho filhos, né? Além dos filhos, tem os irmãos, tem os filhos dos irmãos, né? Tem uma família muito grande aí, de jovens que está nesse mundo, que estão lidando com tudo isso, e muitas vezes não chega uma orientação, não chega uma palavra para eles, chega uma regra, chega uma imposição, né? E quando isso chega dessa forma para um jovem, para uma pessoa mais madura, que seja, sem luz, isso vira um peso. E isso acaba Verdade. afastando a pessoa do Senhor. Em vez de você trazer ele para você, você leva ele mais para o mundo, porque você está colocando uma carga que ele não suporta, porque ele não tem conhecimento. É Então, o verdade. papel daquele que tem conhecimento, que tem luz, é ler textos para ele, que traga ele para Deus, que mostre para ele que a segurança dele é a palavra de Deus, e essa palavra ela é poderosa para resolver essa questão toda. Ele não precisa se preocupar com isso. Então, você não tem que criar algum artifício para poder segurar o jovem com você, ou aquele irmão mais que chegou recentemente, ou outro que já está há algum tempo e não tem essa experiência e acha muito complicado, que não é bem assim, não. Por que não é bem assim? Ele vai pensar, porque não está sendo exposto para ele uma palavra que traz para ele segurança, que traz conforto para ele, que traz a solução para ele. Qual é a solução? Vamos para o Senhor. Vamos para as Escrituras, vamos preservar no nosso coração aquilo que o Senhor tem trazido para cada um de nós, para que isso realmente tenha um efeito na nossa vida. E aí, quando você menos espera, você está fazendo todas essas coisas, mas nenhuma delas está no seu coração, que esse é o ponto. Não é que você vai deixar de fazer as coisas. Não, o ponto é, você não vai ter isso no seu coração. O seu coração está limpo para o Senhor, está disponível para o Senhor. O Senhor não procura um grande homem, o Senhor procura um coração disponível para ele habitar, para ele poder trabalhar, para ele poder conduzir, para ele poder se manifestar. Então, amados, da parte do Senhor, foi a palavra que ele trouxe hoje para o meu coração, para que eu Amém. pudesse dividir com os irmãos a respeito do que nós lemos, né? Então, Amém. eu deixo aqui registrado a minha gratidão a Deus pelo Senhor ter me Amém. suprido, por o Senhor ter conduzido essa reunião, por eu estar ciente de que nada é meu, tudo é do Senhor, Amém. e o cuidado que temos que ter de ficar só com aquilo que realmente é dele, aquilo que está escrito, e passar para os irmãos. Então, eu Amém. quero cada dia mais que o Senhor me santifique para ele, para que ele possa Amém. ter espaço no meu coração, para que eu possa seguir como um instrumento útil para ele. Amém. Então, muito obrigado, irmãos, por esse momento muito especial.
de estar aqui dividindo com vocês riquezas do nosso Senhor. Louvado Amém. seja Deus. Glória a Deus. Amém. Amém, aleluia.